Gostaríamos de iniciar relatando um dos livros que nós tratamos aqui certa vez com os jovens da nossa mocidade, né? O livro era Divórcio Começa no Namoro. Divórcio começa no namoro. Então, a razão por que o divórcio começa no namoro é porque muitos namoros não são namoros que glorifiquem a Deus, não são namoros que exaltam a pessoa do nosso Deus, não são namoros bem-sucedidos. Confesso, muitos, por ignorância, por não terem conhecimento realmente de princípios bíblicos que possa lhe orientar a como ter este namoro que glorifica a Deus. Muitos casamentos também passam por momentos difíceis da vida, por momentos críticos também. E muitas vezes Deus não tem sido glorificado no meio desses casamentos. E muitas vezes as pessoas vivem dessa forma por ignorância, por não conhecer algo que possa ajudar a elas a viver uma vida bem-sucedida. E eu confesso aos amados, biblicamente, não há outro meio de se ter um lar bem-sucedido, de um namoro bem-sucedido, se Deus não estiver presente neste relacionamento. Então, se você quer estabelecer um bom casamento, um bom namoro, que Deus seja glorificado, então vamos comigo colocar em práticas os princípios bíblicos que estaremos abordando nesta noite. Primeiro princípio bíblico, primeira atitude, assim podemos dizer também, um namoro e um casamento que glorifica a Deus é um namoro que tem uma verdadeira amizade com Deus. Ambos possuir uma amizade verdadeira com o Senhor. Com o Senhor. Veja aí em Tiago, capítulo 2, versículo 23. Tiago, capítulo 2, versículo 23. Diz o seguinte: e se cumpriu as Escrituras, a qual diz, ora, Abraão, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Veja aí que Abraão ele foi chamado amigo de Deus. E Abraão ele foi chamado amigo de Deus justamente porque ele tinha uma amizade com Deus. Ele cultivava uma amizade com Deus. Ele tinha um bom relacionamento com o seu Deus. E isso era refletido na vida dele como na vida da sua família. Na vida da sua família, podemos dizer. No seu relacionamento com Sara, no seu relacionamento com seu filho. E é isso que eu gostaria de abordar, iniciar abordando. Se você deseja glorificar a Deus no seu namoro, no seu casamento, você precisa cultivar uma amizade verdadeira com Deus. Você precisa priorizar a Deus em sua vida. Você precisa deixar que Ele ocupe o lugar mais elevado na vida de vocês dois. Lembra o que o salmista Davi disse? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Mas talvez você esteja perguntando, mas pastor, como eu posso desenvolver uma amizade verdadeira com Deus? Para que assim o meu namoro venha glorificá-lo, assim o meu casamento venha glorificá-lo. E nós gostaríamos de dar alguns passos aqui que vai lhe ajudar a desenvolver uma amizade verdadeira com Deus. O primeiro passo é ler a Bíblia juntos. Ler a Bíblia juntos. Precisam sim colocar realmente a palavra de Deus na vida de vocês. Todo namoro
E toda conversa tem que ter como base a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que fazer parte deste relacionamento e eles têm que estar lendo a Bíblia juntos. É a mesma coisa para o casal. Nós enfatizamos o culto doméstico, então esse é o momento de os dois lerem a Bíblia juntos. Não estou dizendo individual, mas juntos. E juntos tirando aplicações para a sua vida. Segundo passo para desenvolver uma amizade correta, verdadeira com Deus, é orar juntos, ter tempo de oração junto. Alguém certa vez disse que a oração é o nosso sustento. Isso é verdade. É pelo meio da qual nós adoramos a Deus. Adoramos a Deus. É por meio da oração que nós demonstramos gratidão a Deus. É por meio da oração que nós confessamos os nossos pecados a Deus. É por meio da oração que suplicamos a sua ajuda. O casal que ora junto está confessando perante Deus que depende dele e que são incapazes de continuar sem ele. É impossível um casal ser bem-sucedido, que glorifica a Deus, seja de namorado ou de casado mesmo, sem a oração. Porque a oração é uma expressão de dependência de Deus. E sem esse ato, é impossível glorificar a Deus. Você deve orar por quê? Ou para quê? Orar para que Deus lhe dê sabedoria. Orar para que o amor possa aumentar de ambas as partes. Orar para que Deus possa ocupar sempre o lugar de prioridade nesse relacionamento. E temos várias coisas por que devemos orar. Devemos orar. A falta de oração é um grande inimigo de um relacionamento. Pode ter certeza disso. A falta de oração é um grande inimigo. Alguém certa vez disse que casal que ora junto permanece junto. Casal que ora junto permanece junto. Então, não é para que você possa ter uma amizade verdadeira com Deus, é preciso ler a Bíblia, é preciso ter tempo de oração, é preciso também ler bons livros extra-bíblicos, né? Não somente a Bíblia, mas ler bons livros que possam ajudar realmente esse casal. E eu posso dar sugestão de alguns livros que vocês possam ler juntos, tá bom? Ler junto. A prioridade no namoro deve ser a área espiritual, nunca esqueça disso. E não somente no namoro, mas no casamento. A área que nós devemos priorizar é a nossa área espiritual. Ou seja, a área espiritual deve controlar ou governar o relacionamento emocional e físico. É como no nível, tá entendendo? Quem deve prevalecer no namoro, em um casamento, não deve ser o físico e o emocional. Isso deve estar abaixo daquilo que deve prevalecer no casamento, que é a área espiritual. E no namoro principalmente. Tá bom? Porque quando essa área espiritual está bem, ela vai controlar os desejos e pensamentos sexuais na vida desse casal, de namorado. Agora, quando o físico é alimentado e o emocional acima do espiritual, então quem vai prevalecer é justamente o físico, o carnal. Por esta razão, muitos casais de namorados se adiantam no namoro. Por quê? Porque não se cultiva uma vida espiritual que glorifica a Deus. Que glorifica a Deus. Aqui eu estou falando na questão do namoro. Na questão do namoro. E Deus preserva muito isso. Portanto, meus amados, todo jovem deve desenvolver área espiritual, buscando a maturidade espiritual. O namoro e o casamento, que tira sua atenção das coisas de Deus, não ajudará no seu crescimento
espiritual. O namoro cristão, que coloca o Senhor em primeiro lugar, nascerá um casamento cristão, que por sua vez criará um lar cristão. Alguém certa vez disse essa frase. Vou repetir. Um namoro cristão, que coloca o Senhor em primeiro lugar em tudo, nascerá um casamento cristão, que por sua vez criará um lar cristão. Veja que como o namoro é importante. O namoro é importante, tudo começa no namoro. Os valores, alvos e comportamentos devem simplesmente de duas pessoas que namoram, que noivam e casam, precisam ser baseados nos conceitos e propósitos de Deus. Para um casamento cristão, é indispensável que ambos tenham Cristo como centro de sua vida. Então, meu amado, um casal que glorifica a Deus, seja de namorado ou casado, tem que cultivar uma amizade verdadeira com o Senhor. Tem que priorizar o Senhor. Tem que investir em sua vida espiritual, para que a vida espiritual ela venha prevalecer sobre o físico e o emocional. O físico e o emocional, tá bom? Lembra aí, se você tiver pergunta, aí você faz a pergunta aí, não precisa mencionar o seu nome. Tem uma caixinha aí, né? Que você pode fazer sem precisar mencionar o seu nome. A segunda atitude que você precisa ter para ter um namoro e um casamento que glorifica a Deus, você precisa ter um diálogo sincero entre os dois. Um diálogo sincero entre os dois. Uma boa comunicação, em outras palavras. É preciso ter uma boa comunicação. E aí você precisa muito bem prestar atenção naquilo que nós vamos falar. Tá bom? Que nós vamos falar. Em Efésios capítulo 4, versículo 25, o apóstolo Paulo diz o seguinte, Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. O casal ele deve procurar ter uma boa comunicação, uma comunicação aberta, tá bom? Tem uma pergunta? Pastor, a atitude de chamar para ler e orar juntos deve ser do homem? Como é que é? Só repetindo para ela. A atitude de chamar para ler e orar juntos deve ser do homem? Isso. Como líder do lar, deve partir dele. Mas isso também não isenta também a esposa também convidar. No momento que a esposa está esperando ele, se ele assim não se esquece ou não demonstra interesse, então deve partir dele, deve partir também da namorada, tá bom? Então não é errado também, mas o bom seria partir do líder, tá bom? Então, fica aí. Então, a questão de comunicação é muito importante na vida do casal, tá bom? Ter um diálogo, uma comunicação sincera entre os dois. Então, procure ter uma comunicação aberta. Alguém certa vez disse que um dos maiores problemas do casamento e do namoro é a falta de comunicação ou a comunicação não aceitável, como por exemplo, gritaria, paneladas, né? Brigas e assim por diante. Essas são as comunicações que verdadeiramente não vai contribuir para nada. Não vai contribuir para nada. Existe, ou então aquela pessoa que nem se comunica, né? A pessoa chega para falar com ela
quer se comunicar por gesto. Também isso não é bom, é falta de comunicação. Aprenda logo no início, no namoro, a manter a linha aberta entre vocês e o Senhor. Se não desenvolver isso no namoro, uma boa comunicação, isso vai prejudicar no casamento. Então é preciso cultivar isso no namoro. É preciso fazer com que o seu namorado, a sua namorada, o seu cônjuge, seja seu melhor amigo. Que haja realmente uma comunicação bem entre os dois. Certa vez, eu estava lendo um artigo contando que uma noiva, né, com muito orgulho, ela procurou o seu pastor e ela disse o seguinte: pastor, quero que você saiba que em nosso namoro e noivado, eu e o meu noivo nunca brigamos. E ela estava expressando isso com bastante orgulho. Nem mesmo discutimos. O pastor fitou com um olhar de desconfiança e disse: não tenho bem certeza, mas acho que o seu relacionamento tem que passar por provações, mas acho que seu relacionamento está necessitando de mais honestidade e objetividade. Todo relacionamento tem que passar por provações e tempos difíceis, mas o amor verdadeiro usará a tribulação para que o relacionamento se torne mais profundo e significativo. O que é que ele está dizendo? Se você diz que namora, aonde o namoro vai se conhecer um ao outro, e no momento que você vai conhecendo um ao outro, mesmo de forma não tão bem estreita, podemos dizer, como no casamento, mas no momento que você vai conhecendo, isso vai surgindo conflitos. E esses conflitos são justamente por meio de uma boa comunicação. Agora, o que acontece é que muitas vezes, deixa eu só falar, no namoro, a namorada faz uma coisa errada e o namorado não tem coragem de falar para ele que ele não gostou daquilo, que aquilo ofendeu a ele, que aquilo não é bom para o relacionamento dele. E ele vai suportando, e ele vai evitando as brigas, e ele vai empurrando com a barriga. Quando chegar no casamento, pode ter certeza, as unhas do gatinho vai ser botadas para fora. E isso vai prejudicar ambos. E ela vai se espantar porque você nunca disse isso no namoro, porque você nunca tratou esse assunto no namoro, eu sempre fazia isso, você sempre ficava calado. Então, o que eu quero dizer para os amados é que, se não for tratado no namoro, as dificuldades que surgirem no casamento vão vir de forma mais grande e mais difíceis. Então, sejam honestos no namoro, sejam honestos, tá bom? Alguém certa vez disse o seguinte, olha, o coração do casamento é o sistema de comunicação. Mas nenhum casal começa casamento com comunicação bem desenvolvida. Eu concordo com isso. Como também nenhum casal de namorados começa com um namoro com a comunicação bem sucedida. Não é uma coisa que eles trazem no casamento pronto, mas para ser continuamente cultivada através de todas as experiências da vida, na vida junto, né? Sem essa comunicação que tem que ser desenvolvida, tem que realmente haver um crescimento, isso tem que iniciar. Se o casamento já não vem com isso pronto, mas tem que desenvolver, Alguém certa vez também disse o seguinte, olha, a comunicação é um processo, oral ou não, de compartilhando informação com outra pessoa na maneira que possa entender o que você está dizendo. Comunicação também não é só falar. Tem gente que fala. E as mulheres parecem que ganham dos homens. Fala. Comunicação não é só falar, não. Pastor, eu falo demais com meu esposo. Comunicação não é só falar. Comunicação é você se expressar. Seja oral ou não.
de uma forma que a outra pessoa esteja entendendo o que você está falando. Tem gente que fala, e no final a pessoa não entende nada do que você quis expressar. Ou então muitas vezes fala, se expressa, mas não sabe se expressar bem, acaba criando uma confusão. Então comunicação é isso. Para mim, comunicação é isso. É você se expressar, seja oral ou não, de forma que a pessoa entenda o que você está querendo passar para ela. Comunicação ocorre quando cada um tinha expressado os próprios pensamentos, sentimentos e desejos para compartilhar os pensamentos íntimos, os desejos, as inspirações, as alegrias e os problemas. Que é justamente isso. Não estou dizendo aqui no namoro, não é o momento ainda de se tratar de assuntos de intimidade. Não é. Nem no namoro, nem no noivado. Mas o namoro você pode tratar de assuntos que são de importância para a vida dos dois e que deve ser tratado. Por exemplo, a questão de família. Se você não gosta da família dele, você expressa isso dando alguns motivos para que isso seja motivo de oração, motivo de ajuda entre eles, ou pedir ajuda para outra pessoa. Se você não gosta do que ele faz, se comunica de forma amável, como nós vamos falar. Se no casamento, se tem coisa que o casal faz, que um dos cônjuges faz, que não agrada ao outro, pelo amor de Deus, fala. Porque se não houver comunicação, isso vai prejudicar o relacionamento. Você vai suportar até certo tempo. Isso vai corroer seu relacionamento, seus sentimentos. Tá bom? Tem uma... Pastor, em um bate-boca entre um casal, o ato de ficar calado é melhor para evitar uma discussão? Isso. Deixa eu só falar aqui. Existem momentos. Você tem um ditado que diz: só brigam quando dois querem. E eu não sei se eu falei aqui na última vez, que eu vi um pastor falando que sempre quando ele e a esposa dele tem uma discussão um pouco mais acirrada, aí ele olha para ela e diz assim: eu te amo e eu nunca vou me divorciar de você. E aí ela olha para ele e fica pensando, e aí realmente se derrete. Mas o que eu quero somente que vocês entendam é o seguinte: se os dois estão em um conflito, é sábio quando um se cala, quando um ora, quando um realmente, se está com a cabeça quente, sai um pouquinho, porque se continuar do jeito que está, a tendência é piorar. Agora, nós vamos falar também até na questão do perdão, falando sobre a questão do perdão. Não é bom também esquecer aquilo que está. É bom tratar. O que é que tem provocado aquela discussão? Tem que se tratar com maturidade e espiritualidade. Lembra? Quando a vida espiritual está mais elevada, você trata. Vamos cá, vamos lá, vamos sentar aqui. Por que você está brigando comigo? Por que você ficou assim comigo? Então, fala para mim. Aí você vai falar por que você ficou irritado. E aí, com a ajuda do Espírito Santo, com a palavra de Deus, tá bom? Realmente tem que ter maturidade e vida com Deus para entender quem está errado. E o que está acontecendo para causar aquilo. Agora, se não houver maturidade, se não houver humildade, se não houver sabedoria em poder sair um pouco para depois voltar, ou estar calmo, aí vai ser difícil. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso aqui, viu? Baseado em alguns versículos. Então, os homens comunicam principalmente para resolver problemas, para tomar decisões.
para dar conselho ou discutir planos. Pode ter certeza disso. Porque isso é um perfil de um líder, né? As mulheres são mais abertas para compartilhar os pensamentos íntimos, os desejos, as aspirações, as alegrias, as dificuldades. Porque são diferentes, né? Muitas vezes as mulheres, ela quer abrir o coração, né? Ela quer realmente expressar a sua alegria, os seus desejos. E muitas vezes quando o homem chama a mulher para conversar, pode ter certeza, lá vem. Ou é para bolar um plano, ou é para resolver algum problema, ou é para simplesmente tomar alguma decisão. Sempre é assim. Então, porque Deus fez assim. Agora, deixa eu só falar aqui, olha. Mesmo que alguém diga desse jeito, eu falei a verdade, doa quem doer. Sim, você falou a verdade. Mas essa verdade que você falou, ela tem forma como deve ser falada. E deixa eu ler aqui pelo menos 2 textos, tá bom? 2 textos. Isso é importante também, porque muitas pessoas, eu falei a verdade. Você se doeu porque você quis se doer. Mas eu falei a verdade. Sim, mas como foi que você falou essa verdade? O jeito da boca. Muitas vezes você fala uma verdade de forma irônica. E aí você não vai conquistar ninguém. Você vai piorar a situação. Agora veja aí o que é que diz Colossenses capítulo 4, versículo 6. Colossenses 4, 6 diz, olha, a vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para saber como deveis responder a cada um. O provérbio diz lá, 4, que nós devemos falar a verdade em amor. Então, a verdade ela tem que ser falada em amor. Paulo diz também em Colossenses que a palavra ela deve ser agradável, ela deve ser temperada com sal. E o sal é o quê? Para dar gosto, para preservar. E você deve saber como responder a cada um. Provérbio capítulo 15, versículo 1 diz, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita o quê? A ira. Então veja aí, a palavra ela tem que ser falada em amor, ela deve ser uma palavra que seja agradável, mesmo que sendo verdadeira. Ela tem aqui, diz que ela tem que ser branda, porque desvia o furor. E Provérbio 15, 28 diz, o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Quantas vezes houve um conflito no meio de um namoro por uma palavra maldita, ou não dita no seu tempo? Olha, Lídia, tem uma pergunta, Lídia? Tem 2. Então, pode fazer, eu volto a compartilhar esses textos que são importantes. Quando um fala e quer debater a situação e o outro não fala, fica calado. Um fala para... Um fala e quer debater a situação, só que o outro fica calado. Isso aí não está errado, tem que haver a comunicação dos dois. Se tem um problema que tem ali, só um quer falar e o outro quer ficar calado, o que está calado não é bom. Porque isso dá raiva, sabe? Quando você está falando e a pessoa deixa a pessoa falando sozinha, não dá crédito. Agora, muitas vezes, a forma de falar, é isso que eu estou dizendo. Como é que é a forma de você tratar? Se você já chega logo agredindo, se você já chega logo criticando com ironia, falando brabo, falando grosso, e principalmente se a mulher agir dessa forma, isso não é um papel para quem deveria ser submissa, deveria ser uma pessoa que respeita o marido. Mas também a liderança do marido não dá autoridade a ele de poder tratar a esposa de qualquer forma, gritando e assim não. Agora, eu entendo esse assunto que alguém está perguntando aí. Muitas vezes alguém pode ser essa a ocasião.
trata a pessoa com tanta dureza, já criticando, acusando, que a pessoa muitas vezes fica calada e quer matar na unha. Muitas vezes ele não fala porque do jeito que está sendo já abordado o assunto, se ele for falar, o negócio vai piorar. Mas existem também pessoas que gostam de matar o outro na unha. Você quer tratar o problema, você quer falar e a pessoa fica calada. E aí realmente não se pode acontecer isso. Não se pode acontecer isso. Tá bom? Então, veja se você está falando e o outro não quer falar, por quê? Foi porque você já chegou agredindo, acusando? Ou é simplesmente você vem com amor para tratar o assunto e ele quer fugir do assunto? Aí é outro problema também. Aí é outro problema, tá bom? Tem mais outra pergunta? Peraí. Tem mais uma, deixa eu só ver. Não vai ter tempo não. Só lembrar, pastor, no caso de discussão com base nos preceitos bíblicos, é beneficente para o casal, né? Isso. E quando nós estamos falando de discussão, não é de briga, mas é justamente isso. Olha, quando se tem um problema, uma dificuldade surgiu, é louvável que o casal se reúna para poder justamente resolver essa dificuldade com uma boa comunicação. Com uma boa comunicação. É importante fazer isso para resolver com uma boa comunicação. Agora, é isso que eu estou dizendo. Como deve ser tratado isso daí? É o que Colossenses diz. Certo? Então, é isso que eu estou dizendo. É a forma como você vai discutir o assunto. Discutir o assunto. Agora, por exemplo, alguém fez algo que acontece muitas vezes alguém criticou alguém da sua família, da família do outro. Então, a dificuldade da comunicação é porque as pessoas não sabem se expressar. Por isso que eu estou abordando esse assunto aqui, olha, esses versículos. Lá em Efésios capítulo 4, diz que a verdade ela tem que ser dita em amor. Então, tira aquele pensamento seu de dizer, não importa quem doeu, fala a verdade. Eu falei a verdade. Sim, mas como foi que você falou a verdade? Foi a verdade, mas como foi que você falou? Porque Provérbio capítulo 15 diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Mesmo que essa palavra seja verdade, mas se foi falada de forma dura, por exemplo, você já chega em casa, o marido sai do trabalho, aí está a esposa lá, tem alguma coisa que ele fez que não agradou a ela, aí imagina ele vem cansado, aí ele entrou na porta, você já, vem cá, seu miserável, por que você fez isso? Olha, aí vou dizer uma coisa, a forma já de tratar realmente já não é uma boa comunicação. Isso não vai resolver a situação. Isso vai simplesmente provocar uma briga. Agora, não deve fugir também. O marido fez alguma coisa que não desagradou a esposa, o namorado fez alguma coisa que não desagradou a namorada, tem que tratar, senta os dois. Agora, com isso, vai tratar o quê? Com amor. Colossenses diz, tem que ser as palavras agradável, no sentido agradável, que tem que ser bíblico, tem que ser equilibrado, que é o que Provérbio completa. A palavra dura, ela suscita a ira. Mas se a pessoa falou duro com você, e o que é que você vai falar? Você vai falar no mesmo tom de voz? Ou mais alto? Não. Você tem que responder de forma branda, porque o furor. Você já imaginou aí, por exemplo, um casal namorado um chegar lá, você fez isso. Oi, meu amor, vamos conversar? Então isso já quebra, né? Vamos conversar? E aí conversa sobre o assunto. Conversa sobre o assunto, né? E o Provérbio 15 diz, olha, 15:28, o coração do justo medita o que há de responder. Por isso que Tiago, capítulo 1, diz que nós devemos ser tardio em falar. Então, o coração do justo, ele medita no que vai falar.
Ele pensa no que vai falar. Mas diz que o perverso não, ele transborda logo os seus lábios em maldade. Ele é precipitado. Cuidado. Então pensa, vamos pensar no que a gente vai falar, aquilo que eu for falar. Será que esse é o momento certo? Será que a hora é certa? O que eu aconselho é o seguinte: se você tem algum problema para tratar com seu esposo, com a sua esposa, faz o seguinte: não chega no momento que, na frente dos filhos, também no momento que ele já vem chegando do trabalho, não, deixa ele tomar banho, relaxar, dar uma boa comida a ele quando tiver com a barriga bem cheia. Aí você diz: vamos sentar aqui, eu tenho um assunto para tratar com você. Pronto. Se for possível, ora antes e trata o assunto. É a mesma coisa do casal do namorado. Se tem alguma dificuldade, não tente você falar aquele assunto em um momento, por exemplo, eu não aconselho você tratar assunto por meio das redes sociais. Não é bom. O bom é quando tiver os dois presentes e ali conversa, para que assim possam realmente entrar em em um acordo, né? E assim resolver o problema. Alguém certa vez disse o seguinte: olha, a comunicação é chave para um namoro e casamento saudável. E a falta dela é um inimigo perigoso. Vou ler novamente. A comunicação é chave para um namoro e casamento saudável. E a falta dela é o inimigo perigoso. Então, um casal que glorifique a Deus, seja de namorado, seja de casado, precisa ter uma boa comunicação. Eu sei que nós erramos muito nisso, mas que Deus nos ajude para que os nossos lábios, principalmente quando for aberto para falar com a pessoa que nós amamos, tem que ser realmente de forma agradável ao Senhor. Tá bom? Tem uma pergunta? Sabemos que as pessoas não são perfeitas e erram, mas em que ponto devemos saber que o erro do outro é motivo para a separação, no caso do namoro? Isso. Olha, ninguém é perfeito. E o namoro, preste bem atenção, o namoro é um período de tempo que se está conhecendo um ao outro. E na medida que vai se conhecendo, vai surgindo conflitos. Agora, se você está lutando para que os conflitos sejam resolvidos, se alguém, por exemplo, alguém faz alguma coisa que sempre lhe magoa, que sempre lhe entristece, e você sempre conversa com ele, sempre mostra, e ele não há mudança na vida dele ou dela, então tem que pensar 2, 3, 4 vezes se vai se casar com essa pessoa. Porque, repito, aquilo que ele é no namoro, ele vai continuar sendo 10 vezes mais no casamento. Alguém certa vez disse. Então, se não há maturidade, se não consegue resolver os problemas que são poucos, mínimos, no namoro, com certeza vai ter dificuldade de resolver no casamento. Então, no namoro se pode sim, se pode observar, se aquela pessoa não quer ter uma boa comunicação, se não se esforça para ter uma boa comunicação, se não quer ceder, se não quer mudar, aí é momento de pensar se realmente é a vontade de Deus continuar com esse namoro. Então, veja para que a paixão não segue. Lembra que nós estamos tratando desse assunto, por quê? Porque depois que casar, é de uma vez para sempre. Agora, lembra, você nunca vai encontrar a pessoa perfeita, nem você vai ser a pessoa perfeita. Mas o que se deve fazer é procurar ser a pessoa certa. Tá bom? E aí cada um sabe qual o relacionamento que está tendo, né? Teve outra? Pastor, Ronaldo aqui tá ouvindo em casa, Gibutu, e tá perguntando, pastor, quando o casal divide tudo em casa, explique, pastor. Quando o casal Divide tudo em casa. divide tudo em casa. Explique, pastor.
Em que sentido assim? Por exemplo, eu penso que Ronaldo, uma boa noite aí, Ronaldo, tá bom? Deus te abençoe. Eu penso o seguinte, é como se aquele casal que ele, se for nesse sentido aí, se não for, você possa falar, Gil, aí, né? Porque eu estou pensando no sentido de dividir o seguinte, eu comprei uma televisão, a televisão é minha, aí a geladeira já é sua, então os móveis estão divididos, esses móveis são meus e esses móveis são seus. Se for esse o pensamento aí, está errado. Porque quando se casa, tudo agora deixa de ser no singular, tudo passa a ser o plural, é nosso, é nosso. E aí, como essa dificuldade acontece, é porque muitas vezes as pessoas dizem, o dinheiro é meu, esse dinheiro é meu, quem comprou a geladeira foi eu, quem comprou a cama foi eu. E aí já existe uma certa divisão, e essa divisão é tão perigosa porque essa divisão já está contribuindo para um divórcio. Mas cuidado, tudo é do casal. Agora é uma só carne. Aquilo que é meu é da minha esposa, aquilo que é dela é meu. Tá bom? Agora, também se for no outro caso, se o casal tudo que tem quer dividir, por exemplo, eu acho que também não é nesse sentido de dividir se vai chupar um picolé, não, vamos dividir. Aí é uma questão também, se fizer isso, é uma questão de amor, de zelo, né? Mas bom, talvez não seja isso, né? Bom mesmo é dividir uma louça, varrer a casa. Tá certo. Mas eu acho que é mais nesse sentido aí de pessoas ter os seus objetos, as suas coisas individuais em casa. E aí é prejudicial demais, viu? Porque não pode ter isso. Tem mais 3 aqui. Pode falar. Pastor, qual é a sua opinião sobre as amizades do casal? Amigas do jovem, amigos da jovem. Isso. Lembra que eu falei sobre escolhendo a pessoa certa com quem vai namorar? E um dos critérios que eu ensinei aqui é que devem observar qual é a amizade dele, quais são as amizades dele, porque essas amizades dele irão ser as amizades também no casamento. E é isso que eu estou dizendo. Você tem que procurar, e é bíblico. A Bíblia diz, anda com os sábios e serás sábio. Anda com os sábios e serás sábio. Então, o que você tem que fazer é o seguinte, nós devemos escolher amizades que tragam boa edificação para a nossa vida, amizade que venha realmente ser bom para o nosso crescimento espiritual, amizade que possa nos ajudar espiritualmente no nosso relacionamento. Se eu tenho uma amizade que simplesmente, meu cônjuge tem uma amizade simplesmente que não é bom para a minha família, não é bom para os meus filhos, não está sendo bom para o meu relacionamento, nem está sendo bom para a vida espiritual dele, tem que deixar. Agora, se a pessoa não quer deixar, isso é um problema. Mas a questão aqui é tipo assim, menina ser amigo de meninos e meninos com a proximidade assim, certo. Nessa questão. Isso. Então, deve ter cuidado. Por exemplo, como homens, sempre eu falo aqui para os homens e para as mulheres casadas. Não é bom se a pessoa é casada ter muita intimidade, por exemplo, um homem casado ter uma intimidade com uma mulher. Por exemplo, eu estou no trabalho, eu tenho uma intimidade com uma mulher, uma intimidade um pouco de brincadeira, não é bom. Lembra bem disso. Tá bom? Você é casado, você tem que ser amizade, você tem que falar com todo mundo, você tem que ser amigo de todo mundo. Agora, não, é porque eu gosto muito de ser amigo só dos meninos, a menina diz. Não, aí tá errado, você tem que ser amigo das meninas. Tem que ter também amigos meninos. Mas se você está namorando, aí você tem que procurar pessoas realmente para não despertar também ciúmes no seu namorado. É a mesma coisa, alguém que você está namorando com a menina e a menina só, aonde tem os meninos, a menina está no meio. Com certeza, você vai despertar ciúme. E não estou falando de um ciúme doentio, mas de um ciúme de zelo. E vice-versa. Então, tem que ser equilibrado. Agora, como a gente vai falar mais na frente,
Não tem que ter um namoro possessivo. Um exemplo, o meu namorado não pode falar com nenhuma jovem da igreja. Não pode conversar com nenhuma jovem ou com nenhum jovem. Aí já, será que é zelo ou é possessão? Aí tem que ter máximo de cuidado. Não pode ir para os exageros, tá bom? Deve ser equilibrado, equilibrado. Que cuidado devemos ter quando um crente ou uma crente quer namorar com um novo convertido? Isso, deixa eu só dizer. O bom é, deixa ele primeiro namorar um pouco com Deus. Em que sentido? Deixa ele cultivar uma vida primeiro com Deus, para que ele se firme, para que você possa, porque é o seguinte, olha, deixa eu só dizer. Muitas vezes quando uma pessoa se converte na nossa igreja, nós ficamos felizes. Mas eu fico mais feliz quando eu vejo ele desenvolvendo a sua vida espiritual. Porque o desenvolvimento da vida espiritual dessa pessoa é que está evidenciando que essa fé é verdadeira. Porque como pastor, vai fazer 10 anos agora e faz 25 anos que eu sou crente, 26. Eu já vi pessoas levantando a mão no domingo e no outro domingo já não está mais na igreja. Eu vi pessoas levantando a mão no domingo, quando passou uma semana, 2 semanas, já não está mais na igreja. Imagine alguém que se converteu hoje, amanhã você já começa a namorar com ele. E essa pessoa se converteu, mas não entendeu. Você vai estar namorando, em certo sentido, com um descrente. Então é preciso ter equilíbrio, calma. A pessoa se converteu, você já está de olho, certo? Mas ora mais. Espera essa pessoa demonstrar frutos de arrependimento, evidência da fé dele ser verdadeira. É muito, eu não estou dizendo aqui também que é errado. O que eu estou dizendo que é realmente precipitado. Pode esperar mais. Pode esperar mais. Tá bom? Agora, eu vejo também que teve pessoas que realmente já conhecia a pessoa, evangelizava, a pessoa se converteu, demonstrou verdadeira conversão e tudo, começou a namorar e realmente tem demonstrado até hoje, tem irmãos na igreja aqui que são uma bênção, que se converteram com pouco tempo, já estavam namorando, hoje já são casados, são uma bênção na vida da igreja, são verdadeiros crentes. Mas é isso, eu particularmente, o que eu aconselho é, espere um pouco, tá bom? Pastor, um casal de namorados, os dois sendo crentes, se um decidir deixar o caminho do Senhor já em véspera do casamento, é pecado se o crente deixar terminar? Não. Antes de casamento, ó, antes do casar, antes que o pastor ali, não antes do pastor, mas antes até antes do pastor ali também, tá certo? Porque lembra que eu não vou entrar em um detalhe aqui da consumação do casamento, mas se você chega na véspera do casamento, alguém diz, rapaz, olha, eu não sou crente não. Homem, caia fora. Se você vai casar com aquela pessoa, ela é uma descrente, você está contraindo realmente um casamento que é contra a vontade de Deus. Não estou dizendo que alguém que já é casado e a esposa se converteu. Aí sim, aí Deus vai abençoar aquele casal para que um dia o seu cônjuge venha conhecer a Cristo. Mas se você está para se casar, a pessoa confessa que não tem a mesma fé que a sua, andarão dois juntos se não houver acordo, e a Bíblia diz que não há harmonia entre o crente e o incrédulo. Não há harmonia. Então, eu conheço, por exemplo, um pastor chegou para mim que já aconteceu isso. Disse que a pessoa casou no civil, casou no religioso, casou no civil na sexta, no sábado casou no religioso, e quando foram para a lua de mel, e aí ele simplesmente confessou para ela que tinha se convertido somente por causa dela, mas que na verdade não era crente, que só queria aquilo. E ali, antes de chegar lá para ir para a lua de mel, ela ligou para os pais, dizendo tudo e não queria, e foi para casa e foi cancelada. Eu não vou entrar em muito detalhe, porque a relação sexual, ela consome, né? Ela realmente autentica essa união. Se não teve antes, há muitas discussões aí, mas o que eu estou só dizendo que foi o que esse pastor me disse, e ela simplesmente voltou. Não sei como foi que o pastor tratou esse assunto, mas eu estou só dizendo que ela fez o seguinte, eu não vou
entrar num relacionamento, mas já estava casado, mas eu não vou entrar num relacionamento de alguém que não é crente. E ela fez isso e eu não sei até onde aí a gente pode ver esse assunto, né? Ver esse assunto. Mas tem que ter muito cuidado. Boa noite, pastor. O que a Bíblia diz sobre ciúmes entre os casais? Existe um ciúme zeloso, esse é bíblico, né? Que é o que a Bíblia diz. É um ciúme zeloso. Por exemplo, eu tenho ciúme da minha esposa, mas é um ciúme zeloso, no sentido de cuidado, de zelo. O ciúme doentio, que a Bíblia condena, é aquele ciúme de possessão. Por exemplo, a pessoa não pode conversar com um irmão, não pode conversar com um amigo, e aquela pessoa já realmente já fica com ciúme, e já começa a ver coisas que não existem. Então esse ciúme aí é pecaminoso. É pecaminoso. O ciúme de zelo é aquele ciúme de cuidado, de amor. Você vê, por exemplo, o seu esposo, o seu namorado conversando com uma pessoa que você sabe que não é bom, que isso vai prejudicar ele, que é uma pessoa que não dá bom testemunho e tudo, e você por zelo, você diz, olha, eu não gostaria que você conversasse com essa pessoa. Então, não é um ciúme doente, mas é um ciúme que você está querendo proteger a pessoa com quem você ama. Tá bom? Então, veja a diferença entre esses dois ciúmes aí. Um doentio e o outro zeloso. Tá bom? Então, tem mais? Então, vamos continuar. Então, lembra aí. Então, a gente está falando sobre um namoro e um casamento bem-sucedido. Primeiro passo que nós falamos aí, a primeira atitude para ter um casamento bem-sucedido é que as pessoas devem cultivar uma boa amizade com Deus. O casal tem que ter uma boa amizade com Deus, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Segundo, tem que ter uma boa comunicação. Tem que comunicar e saber se comunicar, se expressar bem, que o outro possa estar entendendo, fazer isso com amor, fazer isso de forma agradável, fazer isso aí é um namoro exclusivista. E também isso pode ter também na questão do casamento. Casou, não quer se relacionar com ninguém, o casal não quer ter amigo, ou é proibido, não pode. Isso não vai glorificar a Deus. Vai se tornar um namoro um fim em si mesmo. Então não se pode ter isso daí. Lembra aquilo que eu estou falando. Uma coisa é ser zelosa, outra coisa é ser realmente de possessão. E por último aqui, eu gostaria de falar isso aqui, mas lembra que nós vamos falar de 9 atitudes. Vou deixar as outras 5 para o próximo sábado. Olha, e essa é importante para todos. Não somente para os casais, namorados, para quem está solteiro também, para quem é crente. Tem que ter uma boa disposição para perdoar. O casal que glorifica a Deus, que quer glorificar a Deus, tem que ter uma boa disposição para perdoar. Para perdoar. Há vários textos, mas eu escolhi um aqui, lá em Lucas, capítulo 17, versículo 3 a 5, olha o que diz. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Então o Senhor está falando aqui sobre a questão de perdão, depois eu vou comentar um pouco esse texto. Mas C.S. Lewis diz que é fácil falar sobre perdão. O difícil, na verdade, é perdoar. O perdão é uma necessidade vital e até mesmo uma questão de bom senso. Quem não perdoa, torna-se cativo do seu desafeto. Se você não perdoa, se você não tem um coração perdoador, você virá ser uma pessoa azeda e amargurada. Uma pessoa insuportável. Se você não perdoa, você vai sempre conviver com aquela pessoa aonde você estiver. É preciso perdoar. Vivemos sim num mundo ferido, doente e cheio de mágoas entre as nações e entre as famílias. Hoje o divórcio já atinge 50% dos casamentos. E o Senhor Jesus disse que o divórcio é fruto de um coração
duro, ou seja, um coração incapaz de perdoar. Muitos divórcios são feitos porque as pessoas não têm a capacidade de perdoar. Muitos casais de namorados namoros são desfeitos pela incapacidade de perdoar quando um dos dois erra. Certa vez, um teólogo chamado James Coulter, ele disse o seguinte: o espírito que não perdoa, como forma de orgulho, é o matador número 1 da vida espiritual. Falta de perdão não somente destrói relacionamento, não. Destrói, acima de tudo, vida com Deus. Vida espiritual com Deus. Alex Alder, ele disse o seguinte: a pessoa que sabe que é susceptível à queda estará mais pronto a perdoar as ofensas dos seus semelhantes. E é verdade. As pessoas que estão mais conscientes que pode falhar também, elas são mais capazes de perdoar aquelas que erraram contra ela. Mas aquelas pessoas que acham que nunca vão errar, que nunca vão realmente cometer um erro, essas pessoas são aquelas que são mais difíceis de perdoar. Jamais podemos sonegar perdão aos que nos ofendem, pois o perdão que recebemos de Deus é sempre maior do que o perdão que conseguimos oferecer aos nossos amados. Deus nos perdoou completamente e Ele esqueceu os nossos pecados. Ele lança as nossas transgressões nas profundezas do mar e as desfaz como a névoa, a Bíblia nos diz. Assim também devemos nos perdoar. Obviamente, quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, Ele não está dizendo aqui, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus, quando diz que Deus esquece, o sentido dessa palavra é que Deus, Ele se lembra de tudo e de todos. Mas quando a Bíblia diz que Ele perdoa e esquece, isso significa que Ele não lança em nosso rosto aquilo que Ele mesmo já perdoou. Ele não cobra novamente essa dívida. É assim que devemos perdoar. Perdoar é zerar a conta. Aí, quero responder antes que passe aí e vou explicar essa questão do perdão. Pastor, existem limites para perdão? Em toda e qualquer situação a pessoa tem que perdoar? Se não conseguir, é pecado? É pecado. Não existe limites. Lembra o que Pedro fez? O Senhor Pedro disse: Senhor, meu irmão pecará até 7 vezes? Porque para os rabinos, o que era ensinado aos judeus é que as pessoas deveriam errar pelo menos até 3 vezes durante o dia. Se a pessoa durante o dia pecasse 3 vezes, o limite para você perdoar era até 3. Pedro, ele queria ser espiritual demais. Senhor, até 7? Na mentalidade dele era: olha, o Senhor vai me elogiar como um homem espiritual. Aí o Senhor diz o que? Pedro, eu não te digo até 7. Mas até 70 vezes 7. O Senhor está dizendo aqui que não há limites para perdoar. Não há limite para perdoar. Nós temos que perdoar. E nós não temos escolha. Ou perdoamos, ou a falta de perdão nos mata. Ou a falta de perdão nos torna uma pessoa amargurada e azeda e insuportável. Agora é fácil? Não é fácil. É difícil, por isso que necessitamos da ajuda e a graça de Deus. Agora, deixa eu só dizer, perdão, quando a Bíblia diz que Deus esquece os nossos pecados, não é que Deus tem amnésia e Ele não lembra mais daquilo, no sentido. Perdão é quando você perdoa uma pessoa, mesmo que você lembre o que aquela pessoa fez com você, você não consegue mais sentir dor, raiva, porque você perdoou. Quando você lembra de algo que a pessoa fez com você, você ainda sente raiva, ódio, é porque você ainda não perdoou. O tempo não é um santo remédio, deixa eu só dizer aqui. O tempo não é um santo remédio para curar as feridas. Veja os irmãos de José. Depois de 22 anos, eles ainda estavam atormentados com o pecado que eles cometeram.
Passou 22 anos, mas ele estava ali porque não foi resolvido a questão. O silêncio não é também a voz do perdão. Alguém lhe pediu perdão e você? O silêncio não é a voz de perdão. Davi adulterou, tomou, matou, mentiu e silenciou seu pecado. Mas o silêncio o adoeceu. Enquanto não confessou, não foi liberto. Suportar um problema vivo não ajuda. Não adianta tentar afastar a culpa. É preciso arrancar o problema pela raiz. Paulo alertou para o perigo de deixar o sol se pôr sobre a vossa ira. E Salomão também disse em Provérbios 28:13, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu posso ter feito uma coisa há 10 anos, ter pecado contra alguém, ter me mudado, ter ido morar em outra cidade e não resolver o problema. Aquele problema sempre vai estar me perturbando. E aquilo vai estar me maltratando. Existem muitos irmãos que não conseguem crescer espiritualmente, muitos relacionamentos que não conseguem prosperar porque há falta de perdão dentro daquele lar. E isso não vai glorificar a Deus. Lembra, silêncio não vai resolver a questão. Adiar também não vai resolver. Por isso que em Efésios 4:31, Paulo disse o quê? Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. O que é isso? Não deixe para tratar no outro dia aquele problema que foi causado hoje. Não deixe. Porque, olha, deixa aqui. Eu estou falando com pessoas que é falho como eu sou, que é pecador como eu sou. Você sabe muito bem disso. Se você acontecer um problema naquele dia, e você sabe como é que é, né? Chega em casa, já não dá um bom dia para a esposa, porque estão feridos, muitas vezes não quer comer mais na mesa, faz o prato, vai lá para a sala, aí volta para trabalhar. Aí fica só pensando, né? Só pensando. Só pensando. E você sabe. Começa a estar imaginando coisas e aquilo começa a ser cultivado no coração, a mágoa. Aí chega no jantar, já mais azedo do que quando saiu. Aí vai passando. À noite já não quer dormir mais na cama, né? Se é casado. Se é casado namorado, já não quer mandar um WhatsApp, uma boa noite, né? Aí fica lá. Aí fica pensando, um fica pensando mal do outro. É assim. Como é que pode? Não sei o quê. Eu acabava de ser besta mesmo, daqui pra frente eu vou ser assim. Ah, se eu fosse uma pessoa mais ruim. Aí começa. Aí deixa pro outro dia. Isso vai matar qualquer relacionamento, qualquer sentimento, destrói, meu amado. Paulo disse, não deixe para tratar amanhã um problema que surgiu hoje. Trate. Agora, como é que você vai tratar? Com amor. Como é que você vai tratar? Com paciência. Como é que você vai tratar? Realmente com palavras agradáveis. Como é que você vai tratar? Tendo uma boa comunicação. Acima de tudo, temente a Deus. Você vai deixar isso, não somente destrói sua vida com o seu cônjuge, com o seu namorado, mas isso vai destruir sua vida com Deus, porque o Senhor Jesus disse que se você não perdoar, Ele não vai ouvir suas orações. É importante isso. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. O confronto precisa ser feito. Veja o texto que nós lemos, né? Diz que se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele e repreende. O que é que está dizendo aqui? Se houve um problema, vai até ele, chama ele com amor. Olha, senta aqui, olha, meu irmão, com quem foi, né? Meu irmão, é o seguinte, você fez isso que me magoou, que me entristeceu. Vai até ele, repreende. Se ele, e perdoa, né? E perdoa. Agora, a reconciliação, aí é outra coisa. Se ele não se arrepender, fica difícil ter uma reconciliação.
Se a outra pessoa não se arrependeu, você perdoa ela, porque o perdão faz mais bem para você do que para ela. Sempre eu digo o seguinte para alguns casais. Pessoas que muitas vezes erram, eu disse, olha, perdoar, você tem que perdoar ele. Agora, se vai haver uma reconciliação ou não, vai depender do arrependimento. Do arrependimento. Esse é o meu pensamento. Porque se a pessoa fez e não se arrependeu, isso daí vai destruir a vida. A pessoa vai continuar fazendo, isso vai destruir o sentimento de qualquer pessoa. Então é preciso ter o confronto. Agora, tem que ser com o amor, como eu falei. A palavra repreende é chamar o lado para simplesmente tratar o assunto, até para consolar. Agora, tome a iniciativa para a solução do problema, tome a iniciativa, não fique esperando para o outro, não. Tome a iniciativa. E sempre eu digo, sabe de quem é a iniciativa? Sempre vai partir do homem. Mesmo que seja a mulher, que ela errou, mesmo que seja a mulher que errou, mas é importante, se ela está tendo dificuldade, se ela não quer vir, porque não tem vida com Deus, não quer se humilhar, tome a iniciativa. Meu amor, venha cá. Vamos sentar aqui. Você é o líder. É difícil. Foi você que magoou. Jesus disse o quê? Se teu irmão pecar contra ti. Não, se teu irmão tiver alguma coisa contra ti, vai entre você que tem que ir até ele. Olha que coisa difícil. Mas é isso. Mas por que eu tenho que fazer isso? Por causa de Deus. Aí eu vou lá, meu amor, é o seguinte. Olha, o que você fez me deixou triste. Me deixou abatido. E eu gostaria que você entendesse que toda vez que você faz isso, isso me magoa. E eu gostaria que você reconhecesse isso. Porque o que é arrependimento? É a mudança de pensamento. Ah, tá certo, meu filho, eu não vou fazer mais isso não. Me perdoe. Amém. Então, tome a iniciativa para a solução do problema. Você só não pode deixar para resolver amanhã, depois da manhã. Isso vai destruir a sua vida espiritual. Porque como é que você vai orar? Como é que você vai ler a Bíblia? Como é que você vai vir para o culto? Então, não pode. Eu penso que isso daqui é uma coisa importante. Não importa se você é ofensor ou ofendido. Cabe-lhe a iniciativa realmente de resolver o problema e curar através do perdão. Jesus nos ensinou isso. As grandes dificuldades conjugais são formadas de pequenos problemas não resolvidos. É ou não é? Os casais namorados, veja as grandes dificuldades, são começa de coisinha pequena. Vai juntando, quando vai ver, olha, tá uma bola de neve. Então, é importante, a gente poderia passar mais tempo aqui falando isso, mas é importante, olha, se você quer glorificar Deus com o seu namoro, com o seu casamento, é preciso ter um espírito de perdão. É preciso aprender a perdoar. E quando um perdoa e outro não, pastor, como fica? É isso que eu estou dizendo. O difícil é, por exemplo, se é um casal, namorado, vamos lá. Um dos dois fez uma coisa errada. E aí você tomou a iniciativa de chegar e conversar. Olha, o que você fez, isso realmente me machucou. Isso que você fez simplesmente me magoou. Isso está prejudicando nosso relacionamento. Se aquela pessoa, ela simplesmente diz, eu fiz e vou fazer novamente. Aí aquela pessoa não está arrependida. Você precisa perdoar ela. Agora, a reconciliação, viver em harmonia, vai depender do arrependimento. Por isso que eu estou dizendo, se ele não consegue fazer isso no namoro, não vai fazer isso no casamento. Então, isso é uma opção de você, olha, pular fora. Se ele não consegue, imagina aí, reconhecer os erros e lhe pedir perdão no namoro, no casamento, meu amado, não vai não. Não vai não. Pode ter certeza disso.
Agora, deixa eu só falar outra. Você errou, chegou para a pessoa e pediu perdão. E ela não quer lhe perdoar. Você fez sua parte. Se você verdadeiramente está arrependido, agora entenda também a outra pessoa. Ela está magoada. Não está sendo fácil para ela o que você fez, não. Ela precisa sim, você precisa orar por ela, mesmo que ela não perdoe naquele momento, mas ore por ela. Tente realmente, se já é casado, isso não é motivo para separação, não. Tenta lá. Novamente, ela pode estar ofendida naquele dia porque foi difícil o que você fez, no outro dia e tudo, mas sempre esteja orando e sempre que puder, sempre fala, meu amor, me perdoe. E aí Deus vai trabalhar no coração dele, tá bom? No coração dele. E o que eu aconselho a você é, perdoe. Mesmo que é difícil ali, mas o perdão é a restauração de um relacionamento. E quando o marido não tem a mesma visão que a esposa em alguns assuntos, como proceder? Isso, aí é difícil. Agora, lembra bem aí, nós temos uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Tá bom? Então, o casal que deseja glorificar Deus tem que ter como princípio a palavra. Tem que agir pela palavra. Tem que ser convencido pela palavra. Tem que ser transformado pela palavra. Agora, por exemplo, você torce pelo Flamengo. A esposa torce pelo Vasco. E aí você quer que ela, tá bom, vá torcer pelo Flamengo. E aí você quer que ele vá torcer pelo Vasco. Então, são assuntos que têm visões diferentes, mas que isso não deve alterar em nada o relacionamento. E em alguns momentos é preciso você perder para ganhar. Quando não... Olha, os valores bíblicos são inegociáveis. Mas, por exemplo, a questão de futebol, a questão de cor, a questão de filmes. Então, existem coisas que são tribais, coisas que você pode abrir mão, coisas que você perde para poder ganhar um relacionamento, para ganhar a vida com Deus, para melhorar seu relacionamento. O que eu vejo muitas vezes são pessoas que vivem em pé de guerra com coisas tão simples, com coisas que não tem, que isso não vai contribuir para a glória de Deus em nada. Agora, isso que eu estou dizendo, se for coisa, questão Bíblia, o que mesmo, pronto, meu esposo não quer aceitar uma questão que a Bíblia diz que é para fazer. Então, continue obedecendo a Deus, continue buscando ao Senhor e Deus vai lhe ajudar. Tá bom? Eu sei que vai ser sofredor, sei que vai ser difícil, mas Deus vai lhe ajudar. Não abra mão daquilo que a Bíblia diz e você tem que fazer porque Deus vai honrar. Ele honra quem honra ele. E um dia, cedo ou mais tarde, o seu esposo ou sua esposa vai reconhecer isso. Agora, se é coisas trivais, no sentido, coisas que não tem muita importância, então abre mão, né? Abre mão. Simplesmente, por exemplo, se é a questão de futebol, né? Fica lá, não tem para que estar discutindo a questão disso. Apesar que eu aconselho você estar torcendo para o Flamengo, sempre você não vai ter muita discussão não, né? Porque na grande maioria. Mas está certo. Então lembra, amados. Então, vou repetir novamente aqui, tá certo? Então, olha, para ter um namoro bem sucedido e um casamento bem sucedido, primeiramente é preciso cultivar uma amizade com Deus. E essa amizade ela tem que ser cultivada por meio da oração, da leitura bíblica, de bons livros, tá bom? De bons livros, priorizando o Senhor. Segundo, é bom ter uma boa comunicação. Um casamento bem sucedido é um casamento que se comunica bem. Isso deve começar no namoro. Não tenha medo de falar a verdade, mas fale essa verdade em amor. Quando os assuntos começarem a surgir, trata. Não empurre tudo para o casamento. Quando chegar no casamento vai ser difícil de tratar isso, tá bom? Vai ser difícil, pode ter certeza disso. Terceiro,
Não tenha um namoro exclusivista. Não seja uma pessoa possessiva, ciumenta. Não seja, tá bom? E por último aí, tenha uma disposição para perdoar. Lembra, perdoar faz mais bem a você do que ao outro. Então, que Deus lhe ajude, que Deus me ajude, que os nossos relacionamentos, seja dos casais de namorado, dos casais casados, venha glorificar ao nosso bom Deus.